Eu vou já chamar a doutora Lígia Cogos, porque a gente vai falar sobre o câncer de pele. E câncer de pele, gente, tem uma prevalência enorme e a gente realmente precisa prestar muita atenção, porque é o tumor de maior incidência no Brasil. E a exposição solar excessiva, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento do câncer de pele. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, que se expõem muito ao sol, os jovens também, né? Precisam ficar muito atentos, tá bom? Porque estão mais propensos a desenvolver essa doença. E aí, a produção preparou um VT. Então, antes da Lígia entrar, vamos acompanhar o VT aqui. Conhecer os sintomas de câncer de pele é essencial para ser capaz de perceber a doença antes de evoluir para um quadro grave. A observação da própria pele é uma aliada na detecção de alterações e, quando detectadas, devem ser confirmadas por um médico. Algumas pessoas têm maior risco de câncer de pele e, mesmo para aquelas sem fatores de risco, recomenda-se exame dermatológico uma vez ao ano para que seja feito o diagnóstico precoce. Assim, é possível um melhor tratamento e maior chance de cura. Vamos saber mais sobre o assunto? Com toda certeza. Doutora Lígia Cogos, vem pra cá. Você pode mandar sua pergunta e ela responde, nos ajuda há tanto tempo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço esse programa hoje. E parece que você adivinhou que você já veio com uma flor que dá um toque meio mexicano, toque assim, latino, algo de paixão. Maravilhosa. Eu estou encantada vendo os mariachis. Lindo, né? Eles passaram Muito. o som, a doutora Lígia Cogos até se emocionou aqui. Olha, eu fiquei com medo até de borrar a maquilagem, mas é a prova d'água, né? Então ótimo, tá bom. Mas daqui a pouquinho você que está em casa vai se emocionar também. Agora, doutora, hoje o assunto é um assunto, até eu diria assim, que a gente não gosta muito nem de pensar, né? Que é o câncer. E o câncer de pele, como acabei de falar, tem uma incidência muito grande aqui no nosso país. Muito grande. A Sociedade Brasileira de Dermatologia se preocupa muito porque, a despeito de todas as prevenções e campanhas, a incidência de câncer continua aumentando. Então, se em 2010, por exemplo, eram 132 mil casos novos por ano, hoje são 179 mil casos por ano. Só que o lado bom é que o câncer de pele, que representa 30% de todos os cânceres, é o melhor câncer que alguém pode ter. É o câncer de pele. A maioria dos cânceres de pele são de fácil tratamento e representam pouco risco, desde que tratados. O melanoma, que é o tipo mais preocupante e que pode chegar a estadios graves, é 3% só de todos os cânceres. E a prevenção é simples. Não é preciso fazer exames, não é preciso gastar dinheiro com coisas sofisticadas. Em primeiro lugar, o autoexame é muito importante na detecção. Então, examinar-se, olhar-se. Às vezes, alguém não está muito contente com a própria aparência, uma está gordinha, a outra não está como gostaria, a outra está se achando diferente do que quando tinha 18 anos. Mas não deixe de se olhar sozinha ou pedir para alguém ver algum local mais difícil de se examinar nas costas. Mas quem tiver 2 espelhos que possam ser posicionados em 2 portas de armário, por exemplo, e que possam ser posicionados num leve ângulo, já é o bastante para se examinar. Se alguém se deparar com uma mancha estranha, com uma pinta diferente, ou que não estava lá, vá ao seu dermatologista para certificar-se que não significa nada. E uma coisa interessante é que o câncer normalmente avisa que há algo estranho. Como ontem, por exemplo, uma moça que está sempre na clínica, uma mulher loira de olhos azuis, são as de maior risco.
que tomou muito sol na primeira juventude, tem muitas sardas, tem, claro, já tratadas, mas que tem uma pele mais vulnerável, notou que algo no cotovelo doía quando ela fazia assim, quando ela raspava em algum lugar. Inicialmente, ela até pensou que fosse um ferimento, é comum apoiarmos o cotovelo mais seco, rachado, né? Mas não, era uma lesão pequena, discreta, rosada, não era preta, não era escura, mas ela dava um aviso, ela sentia ao esbarrar o cotovelo que havia como se fosse uma agulha por dentro. E aquilo chamou a atenção, e até olhando assim no conjunto de todas as sardazinhas que ela tem pelo corpo, por ser loira, era discreta, uma lesão discreta. A própria lesão dá um aviso muitas vezes, né? Então, a sociedade está se preocupando, é o melhor câncer que podemos ter, é de fácil tratamento, isso é importante, o prognóstico é bom. O Brasil, apesar de a maioria da etnia aqui ser mais morena, mas nós temos muitos filhos descendentes de imigrantes, loiros, claros, mesmo pessoas morenas claras ou até morenas mesmo, também não estão isentas de todos os riscos. Nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Paraná, claro, é uma região onde as pessoas são mais claras, então temos que tomar um certo cuidado. Na dúvida, vá ao seu dermatologista. Em 99,9% dos casos, o dermatologista resolverá e veja, de maneira simples. De maneira simples. E outras pessoas que têm risco são as pessoas que têm doenças autoimunes, que tiveram que fazer terapias em que se diminui a imunidade e ficam mais vulneráveis a esses cânceres. Pessoas que por profissão têm uma grande exposição. Existem pessoas que profissionalmente... Eu fico pensando, né, aqueles vendedores que estão trabalhando na rua, né, de quer que seja, aqueles que trabalham no farol, os que trabalham vendendo sorvete, picolé, pipoca na frente da escola, né? E eles se expõem muito. Aquela turma que vende as coisas na praia também, eu sempre olho preocupada, apesar deles hoje já estarem com bastante consciência. Quando eu vou para o Rio, eu vejo que eles estão com a camisa com proteção, mas mesmo assim, né, eu acho que tem um risco muito grande. Aliás, eu fico com o coração apertadinho, porque eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que aquele pé aguenta aquela areia quente, né? Até acho que fica calejado depois de tanto que anda. A sola do pé engrossa. Mas é uma situação nada confortável, eu imagino. Agora, doutora, como é que a gente pode detectar se uma pinta é, por exemplo, um carcinoma ou um melanoma? Porque você disse que o melanoma, apesar de ser mais raro, né, mais infrequente, ele é o perigoso. Ele é o perigoso. Ele é o que oferece maior risco. Então, o câncer de pele normalmente não mata ninguém, a não ser o melanoma. Se for descuidado, se não se tomar as providências necessárias. Então, como perceber? O que se deve notar numa pinta? Em primeiro lugar, a novidade, uma pinta que não estava lá. Algo que surgiu de repente. Mas isso tanto faz para o carcinoma ou o melanoma? É claro que o melanoma é sempre, quase sempre, às vezes é um traiçoeiro melanoma amelanótico, quer dizer, que não tem coloração escura, sem melanina. São mais raros. Mas, de modo geral, a pessoa que não vai saber diferenciar um tipo do outro, ela deve tomar cuidado com lesões que tenham sintomas, que sangrem, que coçem, que não, ou que surgiram nos últimos meses, que cresceram, lesões antigas, mas que de repente começam a crescer,
Lesões muito escuras, no caso do Eu melanoma. vou fazer o seguinte, vou pedir para a produção separar umas fotos de algumas lesões dessas. Podem buscar aí para mim, por favor. Eu vou te pedir 2 minutinhos, doutora Lígia, eu vou ali dar um recado e eu volto já. Lá. Que, aliás, eu vou falar sobre um assunto que também é importante, porque quando a gente toma muito sol, e a gente está falando de evitar o sol, a gente também perde muito colágeno, né? O colágeno com sol, ó, não é bom, não. Eu fiz a pausa para a gente tentar colocar as imagens, porque eu acho que elas são importantes. Assim, pelo que a gente já conversou, né? Porque eu me lembro de você ter me falado um pouco sobre as bordas das pintas, né? O aspecto. Porque, por exemplo, eu tenho várias pintinhas. E aí, essas pintinhas, elas têm uma característica comum. Elas são bem delineadinhas, né? Sim. Da mesma cor. Mas aqui, por exemplo, olha, a gente já tem as imagens para conferir. Será que a gente consegue colocar na tela inteira? Isso. Vamos lá. As pintas benignas, que são essas que eu estava até falando das minhas, né? Elas são redondinhas. Então, elas são regulares, elas não são de um negro profundo, né? Aqui tem uma até meia suspeita, eu ficaria em dúvida. Essa daí, né? Porque ela tem ela tem duas terceira cores, de cima para baixo, olha lá. Agora, veja, ainda benignas, esta já desperta a curiosidade do dermatologista, né? E é bem escura. O dermatologista tem um aparelhinho simples que todo dermatologista tem ali perto do seu local de trabalho, que se chama dermatoscópio. É uma lentezinha especial, um aparelho pequeno com uma iluminação que ele consegue enxergar na profundidade se esse pigmento tem algumas características, tem ninhos brancos lá no meio que com o aparelhinho consegue se enxergar. Os melanomas parecem indistinguíveis das pintas benignas aqui mostradas, né? Então, por exemplo, frente a uma lesão como essa terceira da coluna do meio, a pessoa, se aquilo é novo, se surgiu agora, ou se ela tem há muito tempo, mas ela está em dúvida, quando for a um dermatologista, pedir para ele olhar com esse aparelhinho que se chama dermatoscópio. Vejam, os melanomas ele parece que tem aquelas coisas que nós estudávamos nas aulas de biologia, né? Os pseudópodes, né? Ele tem um contorno irregular, ele tem colorações diferentes na mesma pinta. Veja essa na terceira, na última imagem, com colorações rosadas, bem escuras, meio escuras, não escuras, talvez umas 4 ou até 5 cores na mesma pinta, né? Então, não é para ficar obcecado, claro. Não, mas é só para a gente poder olhar, né? Porque você sugeriu o autoexame e aí a gente precisa ter mais ou menos uma ideia. Sim, uma ideia. Temos uma imagem até mais bonita agora. Olha aqui mas agora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas pintas que são em alto relevo, elas significam alguma coisa? Não, porque pode não significar nada. Tem pessoas que têm até grandes lesões protuberantes, às vezes parecem até penduradas, né, por um cabinho, por um pedúnculo. Isso não quer dizer nada. Um crescimento súbito, sim, seria preocupante. Vejam aqui, volte um pouco a imagem, uma assimetria, né, o que está... É assimétrico. Se passar uma linha no meio, as duas metades são muito diferentes, né? Então... Olha a diferença daquela linha toda de cima, que são todos simétricos. Toda simétrica. Para de baixo. E a simetria. Não se consegue duas metades iguais sem desviar o eixo longitudinal. Eu gostei daquela última foto que está no ombro, né? Provavelmente de um rapaz, porque dá para a gente ter uma ideia bem clara do que seria. Quem são as pessoas de risco? É claro que normalmente o câncer de pele não é na primeira juventude, normalmente acima dos 35 anos, de acordo também com a exposição, com a cor de pele. E uma coisa importante, apesar das crianças não serem vulneráveis, não esqueçam que a radiação solar é igual a radiação das bombas atômicas, é cumulativa. O que se tomou na infância está na memória da célula. Então, é por isso que a gente tem tantos casos hoje em dia. Sim, mas eu acho que lá na frente a gente não vai ter tanto. É o sol que se tomou ao longo de toda
a vida, de toda a existência. Por isso que os pais de crianças loirinhas, crianças que ficam logo muito vermelhinhas no sol, devem realmente, existem até camisetas com proteção solar, né? Para deixar as crianças também brincarem Eu à acho que vontade. lá na frente, as crianças de hoje, os adolescentes, eles já não, quando forem adultos, eles não vão ter tanto problema. Acho que a incidência de câncer de pele, pelo menos eu acho, aqui no Brasil, acho que vai diminuir. Porque na minha época, por exemplo, de criança, nem existia protetor solar. Sim, não é o que está acontecendo. A despeito de toda... Não existia protetor solar, mas os filtros agora existem de todos os Então, mas tamanhos. aí como é cumulativo, provavelmente os adultos de hoje vão que estão proteger sofrendo as suas por crianças. conta daqueles que Mas não foram protegidos. quem viver, verá. Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente viu ali várias pintas, os simétricos e os assimétricos. E você falou do aparelho, dermatoscópio. dermatoscópio. Mas uma dermatologista experiente, ela consegue ver mesmo sem dermatoscópio ou precisa dele? É claro que a primeira visão, um dermatologista olha e aí ele vai para aquelas que lhe estão chamando a atenção por alguma característica e vai ver com o dermatoscópio. O dermatologista normalmente sabe quais são as que merecem um segundo olhar. Perfeito. A gente pensa muito no corpo, né? Mostramos costas, ombros, braços, mas olha aqui, essa imagem é um olho. Pode existir câncer de pele no olho, Existe, doutora? existe. Não é uma coisa mais frequente, mas existe no olhos claros normalmente. Existe. Eu iria pensar que isso podia ser um terçol. De fato, veja, aqui eu não estou distinguindo muito bem essa imagem, se é na pele da pálpebra. Ali, que existe o melanoma ali dentro do olho. Né? É lá dentro. Então, é claro, não se preocupem com todos esses detalhes. São os médicos, o oftalmologista que vai diagnosticar, né? Perfeito. O olho tem uma vantagem, ele logo dá alguns sintomas, né? Olha isso que a gente está vendo agora de imagem, gente. Veja só. Pinta pequenininha, que a Uma gente fala pinta assim, não é nada, pinta tão pequenininha. Olha, nas costas, é pequena. E agora, olha ela ampliada. veja lá, como ela assusta pela profundidade do pigmento. É um negro escuro, né? E os contornos não são regulares, não é daquelas que parece o mapa do Brasil, mas ela não é regular. O dermatologista sabe que isso merece uma atenção especial. E é interessante, o melanoma, que é o mais preocupante, ele é 3% só dos tumores, né? A maioria dos cânceres são aqueles de tratamento fácil, de prognóstico bom, o melhor câncer que se pode ter. É comum que uma pessoa de pele clara tenha 2, 3, 4, 5, 6 câncerezinhos ao longo da vida, também não é para... E aí vai tirando, e esse é o tratamento? Às vezes, olha, para falar a verdade, quando eu sei que uma pessoa é muito assustada, eu vou tirando e nem falo nada. A doutora Lígia Cobos é bem assim, gente. Ela vai fazendo. Às vezes as pessoas me perguntam, o que você fez? Não sei, não. Ela vai fazendo, tira uma pinta aqui, tira ali. Aí eu mando ela se desse proteger, jeito. dou uma bronca lá. É maravilhosa demais. Doutora, eu quero saber sobre proteção solar, porque a gente vai na farmácia, tem um monte de coisa, a gente fica perdida, não sabe nem o que comprar. E aí tem as perguntas das nossas telespectadoras e telespectadores, e aí me dá 2 minutinhos só para a turma trocar aí essa bagunça que eu fiz de pedir essas imagens e a gente vai com as perguntas, tá bom? E olha, o que eu quero... Virei antes. Doutora Lígia, demorei, que eu me empolguei falando ali do colchão. E sabe que se existe uma coisa que predispõe a um câncer mais grave, como o melanoma, é a baixa imunidade. Tanto que uma das terapias do melanoma é a imunoterapia. Então, noites mal dormidas, até por motivos banais, como um colchão que não está bom, como um ambiente quente demais, né? Uns barulho, mosquitos, ou preocupações. As redes sociais não ajudaram ninguém a dormir melhor. Então, realmente, uma boa noite de sono é uma grande prevenção
Olha lá. para o câncer que Gente, está ligado à sono baixa de qualidade imunidade. é um pilar importantíssimo na saúde, não é, doutora? É. Vamos lá. Eu quero saber, eu já vou pedir para a produção preparar as perguntas aqui na tela, mas eu quero saber o seguinte. Qual protetor solar a gente escolhe quando vai na farmácia? Tem de 15, tem de 20, tem de 30, tem de 50, tem de 80, tem acima de 100? A Organização Mundial da Saúde recomenda o fator 15 ou 30 para peles muito mais claras. Não é que alguém tenha que se sentir culpado por não estar usando um filtro 60, por exemplo. O FPS 15 é o recomendado e é um fator que se encontra em várias FPS é o marcas. quê? É o tempo o de fator exposição de ao proteção. sol? O que é um FPS? É o tempo que a sua pele leva para ficar vermelha, para ter o que nós dermatologistas chamamos de eritema. Então, o que faz um filtro 15? Se aquela pessoa leva 10 minutos para ficar vermelha, ela levará, em consequência, 15 vezes 10, então 150 minutos para ficar vermelha. Esse é o parâmetro. Tá. Então é bastante a proteção, né? Alguém que. E por isso varia. Uma pessoa morena, mulata, ela quase não fica vermelha, talvez depois de 1 hora e meia. Então, se ela usar um fator 15, ela já está protegendo bem. Alguém loiro, de olhos azuis, com sardas, com exposição pregressa durante toda a vida à radiação, que em 2 minutos já está vermelho, é melhor que use até um fator. E também depende de onde ele está. Se ele está numa praia do Nordeste ou se ele só está entregando uma mercadoria, vestido e tudo mais. Por isso que os fatores podem variar muito, mas então o que é eles por significam? tempo. Então, por exemplo, se eu compro um protetor 15, que é mais barato do que o protetor 50, eu vou acabar usando mais, porque eu vou ter que repassar mais vezes. Sim, mas depende. Então, por exemplo, para uma morena dourada como você, clara, porém dourada, que gosta de sol. Nunca mais eu tomei sol. O Ricardo, meu marido, tá falando, Cláudia, a gente nunca ficou tão branco. A gente tá, a primeira vez que a gente tá bem branco. Mas esperem, porque essa com pouco tempo. Essa cultura do brasileiro, da brasileira, que quer ficar bronzeada até por motivos estéticos, né? Então, eu, por exemplo, recomendo para a Cláudia. Ela pode ter um fator 15, como ela se preocupa com o rosto, detalhe, tem o problema das manchas. As manchas também, para moças que têm tendência a manchas, as mulheres principalmente, porque tem o hormônio feminino, ou tomam pílula, ou fazem reposição hormonal, a pele fica mais vulnerável a manchas escuras. Então, se o problema é manchas no rosto, use um fator alto no rosto, de 30 para cima. Perfeito. E no corpo um fator 15. Para as muito bronzeadas, se usarem um fator 8 nas pernas, tá bom. Põe o fator 15. Eu tô muito bronzeada, eu uso um fator 8, 6. Tá bom, tá bom. Bora aqui nas perguntas, gente. Vamos lá. E olha, no rosto eu uso sempre o creme manipulado pela doutora Lígia Cogos, que são maravilhosos, que eu amo. Maria Auxiliadora de Santos pergunta: as pintas e marcas de nascença podem tornar-se cancerígenas? É aconselhável a remoção delas? Não, as de nascença, as que nascem já que estão lá desde a infância, a não ser que sejam traumatizadas, por exemplo, com queimaduras, né? Alguém que for a queimadura com água fervendo, a queimadura pode ser um fator que haja como fator desencadeante de alguma coisa numa pinta pré-existente, mas normalmente as de nascença não oferecem risco. Maravilha. Próxima pergunta na tela. Vanessa Barcelos, até que profundidade da pele pode ser considerado um melanoma em... O que é isso? SUTU? Cito? In situ. Essa pessoa que está perguntando já... Ela está... Melanoma in situ, o que é isso? É porque é uma explicação um pouco mais detalhada para nós darmos aqui, porque precisaria
o melanoma in situ é um diagnóstico anatomopatológico, não é um diagnóstico a olho nu. É para se ver em que camada esse melanoma está. Então, o melanoma que está na derme superficial, vamos dizer assim, um linguajar aqui mais para os médicos é um melanoma in situ. Ok. Próxima pergunta, obrigada, Vanessa. Célia, melanoma maligno com melanina tem cura? Todos os melanomas têm melanina, ainda que não sejam tão aparentes. A maioria dos melanomas, graças a Deus, tem melanina e tem bastante, e por isso mesmo chamam a atenção e tem cura sim. Que bom. Doutora Lígia Cogos, mais uma vez, muito obrigada. Sempre tão bom recebê-la. Olha, doutora Lígia Cogos, ela não gosta de divulgar os contatos, então não vou divulgar, mas eu vou falar para vocês uma coisa. Que clínica, gente, maravilhosa. E que equipe. Olha, qualquer parabéns, dia... você manda um beijo para todos lá, eu tá quero bom? chamar esses mariachis para cantar na clínica. Isso vai ser lindo Zarate. demais. Que espetáculo. Vai ser um espetáculo, né? E havia alguém que me dizia que tudo que se habla em espanhol se torna mais importante, né? Mas realmente o espanhol tem um jeitão uma força. importante. Tem.